aí na parte de formação de preço. Normalmente, as mentorias do Tarcísio, elas se baseiam em startups realmente bem iniciantes, onde uma noção um pouco mais aprofundada da área financeira, de como que se trabalha custos, despesas, são as primeiras falas do Tarcísio desses grupos. Eu fiz uma solicitação para o Tarcísio que hoje a gente começasse já a falar de formação de preço, que é isso que é uma coisa que está pegando bastante para vocês. Tarcísio, Rafael e Daniel são integrantes, são fundadores da Kepler. Um dos dois vai fazer um briefing para você aí, um pitchzinho bastante rápido, até para que você se posicione. O Rafael tem uma competência espetacular na área comercial, então, muitas das pendências e das demandas que a gente exige de algumas startups na Kepler está praticamente resolvida, até pelas falas do Rafael, ele é muito focado nisso. É meio que um startupeiro serial, não é a primeira empresa dele, ele já fez e já participou da formação de outras, e está agora na Kepler. O Daniel é um cara que é da área técnica, né? É um cara que tem um profundo conhecimento também de como se desenvolve aí o negócio da Kepler, e é um cara meio que, lá na época do estúdio Disney, é o professor Pardal, é um cara que gosta de desenhar, ele tem um conhecimento bastante forte na área de engenharia também, e consegue entender e colocar isso em prática de como uma máquina, como um equipamento deveria funcionar para que o objetivo da empresa seja atingido. Depois eles vão falar um pouquinho também deles aí, mas foi só uma abertura aí. Tá bom? Rafael, acho que seria legal você explicar um pouquinho o que é a Kepler, quando a gente passar para o Tarcísio, ele complementa aí, porque eu falei só 0,5% dele e também 0,5% de vocês, nem isso. Vamos lá. Sensacional. Deixa eu Daniel, você quer fazer a apresentação? Eu acho que é melhor quando você já está com ela aberta, aí você faz o pitch. Beleza. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estamos, sim. Ah, que ótimo. Tarcísio, é um prazer te conhecer, viu? Bom dia. Te apresentar o nosso negócio. Tudo bem? Vamos lá. O prazer é nosso. O negócio que a gente vai te apresentar hoje é a Kepler, que é uma empresa de bioconversão, né? É da parte da indústria de transformação. Então, qual que é a nossa ideia? A gente quer converter rejeito orgânico em proteína de qualidade. E para fazer concretizar essa ideia, a gente usa um inseto muito especial, que é a mosca soldado negro. Então, o nosso principal objetivo é solucionar problemas ambientais, convertendo resíduo orgânico poluente em subprodutos de alta qualidade nutricional e energética. E a gente faz isso, um problema, esse problema do lixo orgânico é um problema geral, né? A gente sabe dos vários tipos de situações que isso gera, desde doenças e pragas, poluição, liberação de metano, poluição do solo, poluição da água. Manejar o rejeito orgânico é um problema em escala nacional que a gente lida há bastante tempo. E a gente vai tentar solucionar esse problema utilizando a mosca soldado negro, que é um inseto extremamente interessante e que tem várias qualidades e vantagens em comparação a outros tipos de inseto. A primeira delas que eu consigo mencionar é o ciclo de reprodução. Para a gente conseguir fazer essa conversão, a gente leva mais ou menos 18 dias. Então, em ciclos de 18 dias, a gente consegue fazer uma conversão de uma grande quantidade de rejeitos. Segundo, que é a taxa de transformação de proteína. Essa mosca ela consegue transformar rejeito orgânico em proteína numa taxa de conversão extremamente alta. Então, para cada 100 kg de matéria orgânica, a gente tem 30 kg de larva adulta, e o subproduto da alimentação dela, né, as fezes dela, se tornam um dos melhores biofertilizantes que existem, que é o FRAS, e que é excelente para diversos tipos de plantação, para recuperação de terreno. Tem vários estudos que mostram que o FRAS é melhor do que a compostagem, melhor do que o humus de minhoca para poder ser utilizado em fazendas, né? E a gente consegue produzir FRAS em larga escala, utilizando a BSF.
E também tem a questão da larva, além de ter uma concentração superior à soja e milho de proteína, né, uma concentração de proteína melhor, como é um animal inteiro, a cadeia de aminoácidos e ácidos graxos dela é muito mais completa e é muito mais palatável para os animais do que a soja e o milho. Então, diminui o desperdício na alimentação dos animais também, substituindo a soja e o milho pela larva. Só dando uma completada aqui, a nossa sócia, a doutora Mariana, ela está fazendo um pós-doutorado na formulação de uma nova ração que vai substituir soja e milho para aves e peixes lá dentro da UFMG. Não, só aves. A de peixes ela vai fazer dentro da piscicultura depois, que já está em processo dentro da UFMG. E a Mariana, ela é expert nesse assunto. Assim. Pois é, só uma perguntinha rápida aqui, então, para vocês. Vamos lá. Estou pegando matéria orgânica, coloco lá num determinado local. A mosca vai fazer o seu trabalho de se alimentar do material orgânico e o produto dessa alimentação, entre aspas, serão larvas adultas e o tal do frase, é isso? As larvas, pelo que eu entendi, são utilizadas basicamente para alimentar animais ou eu estou falando besteira, é isso? Exatamente. Ela também serve como compostagem ou qualquer coisa que valha, não? A larva não serve como compostagem, apesar de que não tem problema a presença de algumas larvas no meio da compostagem. Ela é matéria orgânica no geral. A principal função dela é a alimentação animal. Ela pode ser convertida em farinha de proteína, com uma taxa de proteína muito maior do que a proteína de soja, e óleo. Porque quando você faz o processo de transformação dela em farinha, né, você passa numa graxaria, ela gera um óleo, e esse óleo pode ser usado no biodiesel. É um óleo bastante nutritivo também, que também pode ser usado na produção de ração, esse óleo da BSF. A gente Desculpa, e o frase aí sim a gente está falando o frase é utilizado na plantação, é isso? Ele é um fertilizante. Excelente biofertilizante, sim. É fezes de inseto, no geral, mas a da BSF ela tem características especiais porque a BSF ela se alimenta de praticamente qualquer rejeito orgânico. É um animal com pouquíssimas frescuras, não tem restrição alimentar, não. O que você bota para ela consegue. E ela consegue fazer uma transformação tão poderosa que ela consegue, por exemplo, matar bactérias que estão no rejeito orgânico. Então, se esse rejeito orgânico está contaminado com alguma bactéria, tipo salmonela, alguma bactéria do gênero, ela mata essa bactéria. E. coli, ela consegue também, ela produz um calor muito grande, né, enquanto ela está ali se alimentando e crescendo. Ela gera calor demais. Assim, você tem até fumaça da alimentação dela ali. É fumaça, assim, vapor de água, né? E isso faz com que ela mate qualquer espécie que esteja ali junto com ela. Então, se tiver larva de outro inseto ali no meio, essa larva morre no meio do processo. Ela consegue isolar metais pesados durante a alimentação dela. Então, se ela come o mercúrio, ela consegue inativar o mercúrio dentro do estômago dela. Fazendo ligações com outros materiais dentro da... Então, ela come o mercúrio e carga outra coisa que não tem nada a ver mais com o mercúrio. Uma liga de mercúrio com outra coisa, uma ligação. Pô, estou impressionado com essa... Sabia que mosca servia para alguma coisa, né, cara? Mas a natureza não ia criar esse bicho para nada, porra. Ela é incrível. Ela come até serragem. Inclusive, serragem é necessário para a gente fazer a alimentação dela funcionar. Mas não só isso, Tarcísio. Essa mosca, na fase adulta, ela só reproduz e bebe água. Ou seja, ela não pousa em nenhum tipo de material que possa ser transmissível de doença. Ela não pousa em fezes, nem nada. Assim. Então, ela não é uma mosca que pode passar doença. Ela morre muito rápido. É isso que eu ia perguntar. A expectativa de vida dela. 8 dias. Senão um efeito colateral é a gente criar uma praga que daqui a pouco solta tudo. Ela não é praga. Ela não é praga. Ela já extremamente comum, ela existe em quase todo o território mundial, principalmente no Brasil. A gente conhece ela como mosca da laranja aqui. Ela não é praga. Travou. Ela não é praga, ela é uma mosca comum. Ela é uma mosca que não afeta nenhum tipo de plantação, não afeta nada. Ela busca bosta. Formadas em Tinha travado, material. Daniel. Tinha travado a tua explicação, perdão. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Eu falei que tanto a mosca quanto a pulpa também são ricas em quitina, que podem ser trituradas para uso também, tanto na ração quanto em outros materiais. Assim, a quitina dessa mosca ela é bem útil para alimentação animal. Então a mosca é um animal fantástico, assim, sabe? Que a Mariana trouxe para a gente. E aí, a gente até adiantou um pouco, mas a nossa proposta é a seguinte: a gente vai pegar rejeito orgânico de diversas fontes, a gente consegue trabalhar com rejeito de esterco de vários animais, então desde boi, porco, frango,
esses animais todos a gente consegue trabalhar com o esterco deles. Trabalhamos com alimento descartado, até um dos melhores rejeitos que a gente pode trabalhar é de alimento descartado de restaurante, de sacolão, né? Porque são verduras, frutas, legumes. Conseguimos trabalhar com enlodo, estação de tratamento de esgoto. Se a gente faz uma mistura, né, um mix desse lodo com outros materiais e usa bactérias para pré-digerir esse lodo. Então, essa larva ela consegue pegar esse lodo, é um enorme problema sanitário no Brasil e no mundo inteiro. E a larva consegue se alimentar desse lodo e transformar ele em rejeito e em proteína. Se a gente consegue fazer um leve tratamento. E lixo orgânico no geral. Assim. Então, ela se alimenta, ela engorda bastante com essa alimentação. A gente transforma ela em farinha ou em óleo, ou até vende mesmo a larva seca, com um preço um pouco mais elevado até. E o FRAS é um dos melhores biofertilizantes que existe. E a gente produz o FRAS, de todos os nossos subprodutos, o FRAS é o que a gente produz em maior escala. Ele é o maior subproduto que a gente consegue produzir. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta para você já. Volta um pouquinho ali. Volta um pouquinho ali. Eu tenho uma série de possíveis insumos aí para produzir o que quer que eu queira produzir, correto? Sim. Eu tenho alimentos descartados, eu tenho esterco, eu tenho isso, tenho aquilo. O que eu vejo aí de custo necessário para a gente vincular certamente vocês, eu estou atropelando um pouco o samba, acredito que vocês vão me mostrar isso um pouquinho mais adiante. Mas onde é que fica a sede da empresa de vocês? Porque Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Isso, todo esse material orgânico aí que será trabalhado, devidamente processado pela mosca, tem que ir para a central de vocês, onde isso acontecerá, correto? Então, o primeiro custo aqui, são duas perguntas. Esse material aqui, há custo de aquisição dele, não? Custo de aquisição, primeiro ponto. Muito pelo contrário, eles pagam para a gente poder receber esse material. Pagam para... eu imaginei que fosse, mas... Aí a segunda questão é logística disso. Como é que faz chegar Porque uma coisa é, de repente, vocês estarem trabalhando agora, como startup, scale-up, etc., de repente vocês têm um caminhão, alguma coisa assim, vai, busca, coloca, tal. Mas quando ganhar escala, essa questão de ordem logística começa a ser uma variável fundamental. Como é que vocês estão trabalhando nisso hoje? Terceirizar isso, Tarcísio. Eu acho que para o modelo de negócio, de uma expansão desse negócio, a gente provavelmente teria que trabalhar com empresas terceiras que iriam fazer o transporte desse material orgânico até a sede. Existe alguma cooperativa, alguma coisa assim, que trabalhe com isso? Não? De onde vocês podem comprar esse material? Toda a região tem as cooperativas. Não é cooperativa, não, né? Tem as empresas de saneamento e as empresas de transporte de matéria orgânica, que já dão destinação para matéria orgânica. A gente já tem... Perdão, desculpa, Rafael, desculpa. Não. E pode concluir. Não, eu ia falar que a gente já tem uma parceria avançada com a SLU, que é de Belo Horizonte, que é uma empresa de saneamento da cidade. Legal. A gente já conversou com algumas cooperativas de frango que têm interesse em participar de várias maneiras, né, do negócio, principalmente nos fornecendo a matéria orgânica, que para eles é um enorme problema. Então, assim, o nosso negócio, a recepção dos insumos para nós é a gente resolvendo o problema dos outros. A nossa empresa ela resolve o problema dos outros em todas as escalas, principalmente nessa recepção. Então, para muitos, é interessante trazer para nós. Em logística, isso é chamado de logística reversa, meu irmão. Há um subproduto com o qual eles têm que resolver. Como é que eles fazem isso? Vocês estão resolvendo isso. Minha pergunta agora é a seguinte: independentemente do tipo de matéria orgânica, a qualidade, vamos lá, do FRAS será o mesmo ou isso difere? Não. É por isso que aí entra um ponto muito importante. A gente não monta um processamento de resíduo para processar uma matéria orgânica da empresa X. O que a gente faz é uma análise da matéria orgânica da região. Tá. A composição orgânica da região. Ali mistura lodo, restos de comida, fezes animais, fezes humanas, uma série de rejeitos orgânicos que a gente chama de mix de rejeito. Que eles são triturados, macerados e triturados em um liquidificador industrial gigante, e são colocados em bags, né, em sacos de transporte de 1 tonelada, para as larvas se alimentarem deles. Tá. Entendi. A gente trabalha com dois modelos de indústria, Tarcísio, que é nosso plano é o seguinte: uma indústria de produção e uma indústria de bioconversão. A de produção, a gente seleciona os melhores rejeitos para conseguir produzir a melhor qualidade de proteína, a melhor qualidade de FRAS. E nesse processo a gente tenta até mesmo trabalhar com um FRAS personalizado, no qual a gente consegue enriquecer a nutrição da larva para que o FRAS saia enriquecido também. Porém, a gente sabe que em alguns casos a gente pode também montar uma indústria de bioconversão, na qual o nosso objetivo já não é mais a melhor qualidade da produção, mas é conseguir converter aquele rejeito e neutralizar os problemas que ele traz.
Então, uma indústria que tem um outro funcionamento, uma outra margem de lucro, de produtividade ali, mas o principal objetivo dela é converter, é pegar aquele problema e tornar ele não mais um problema para aquela cidade, pessoa, etc. Entendeu? São coisas diferentes, porque se ela come um rejeito pobre, o seu produto é pobre. Isso não tem como ser diferente. Não tem mágica. Tá, então isso já está mapeado. Eu estou insistindo um pouquinho nisso, cara, porque hoje, quando a empresa é pequena, maravilha, vocês estão resolvendo um problema deles, eles até vão pagar para que vocês façam isso. Daqui a pouco eles veem que vocês estão ganhando um bocado de dinheiro, a conversa muda um pouquinho. Porque vocês dependem deles, né, cara? Então, assim, quanto mais diversificada for essa fonte de rejeitos aí de alta qualidade ou de média qualidade, melhor. Isso no plano de negócio, você já tem que... Quando a gente pensa em escala, hoje não é um problema, pode vir a ser e pode vir a ser um gargalo gigantesco. Aí aquilo que praticamente é quase nada no insumo, ele passa a ser um problema sério. Então, vocês já me disseram, tem SLU, uma empresa de frango, pelo que eu entendi? Não é uma, não. São 6 cooperativas que já têm interesse no projeto. 6 cooperativas? Maravilha. Cooperativas rurais. Dentro disso, Tarcísio, o Daniel falou sobre o frasco personalizado. O que é isso? O que a Mariana, que não pode estar aqui hoje, ela está estudando e está testando. O BSF, você viu que o Daniel falou, que eu falei que ele consome até metais pesados. Sim. Mercúrio, né? Se ele consome até metais pesados, logicamente ele consome coisas mais simples. Por exemplo, como o Kazuya, que fez uma consultoria com a gente, também deu uma ideia para a gente, é o pó de rocha, que é rico em potássio. Só que o pó de rocha aplicado diretamente no solo, ele causa mais prejuízo do que retorno, entendeu? Porque é uma coisa inorgânica e acaba queimando o solo. O BSF, ele processa esse pó de rocha, ele acaba isolando o potássio e enriquecendo o fraso dele com uma concentração mais alta de potássio, né? A mesma coisa vale para outros tipos de minerais que a gente consegue colocar, como selênio, ferro, cobre, e transformar esses metais inorgânicos em metais orgânicos e transformar o fertilizante muito mais rico do que um fertilizante químico comum. E com a mesma concentração dos nutrientes necessários que um NPK comum teria. Então, assim, a gente consegue equilibrar e quantificar, a gente vai conseguir, né, em escala industrial, equilibrar as concentrações dos nutrientes dentro do frasco. No que para o mercado de agronegócio é sensacional. Você está trabalhando com um produto orgânico, rico em amônia, rico em micro, macronutrientes, que é melhor para a planta, é mais fácil de lidar com ele, e totalmente nacional também, sem depender de importação de fora. Então, assim, me diz uma coisa, Rafael, vocês falaram aqui algumas vezes em equilibrar. Então eu tenho lá, o insumo entra, a mosca faz o dever de casa dela. Certamente, como eu estou falando de insumos diferenciados, com N características diferenciadas, como vocês bem disseram, se o insumo é pobre, o produto, eventualmente, que vai sair não pode ser tão rico. Tá? Apesar dela fazer um dever de casa de isolar uma série, pelo que eu entendi, de elementos ali que seriam prejudiciais ao solo, aos animais, etc, etc. Quando vocês falam em equilibrar isso, é o quê? É inserção de algum tipo de insumo adicional, de química adicional? É de química. É de química para que a gente saia... Aí esse química, vamos lá. Aqui a gente está falando de um produto extremamente, vamos lá, orgânico, regenerativo, sabe-se lá o termo que vocês eventualmente podem utilizar do ponto de vista mercadológico. Essa inserção de química aí não tornaria esse orgânico menos orgânico? Não, é o contrário. Deixa eu te explicar. Vamos lá, explica aí. O bom de você da área é que eu posso fazer qualquer tipo de pergunta, irmão. Vamos lá. O processo da larva é exatamente esse. Ele pega insumos de origem inorgânica, química, entendeu? E transforma dentro do trato digestivo dele, como ele é um monogástrico, ele transforma aquele insumo em um insumo orgânico. Ele faz ligações dentro do estômago dele, ou quebra as ligações, transformando ele em um produto orgânico. Entendeu? Então, por exemplo, o pó de rocha, que hoje é um produto químico, vem de origem inorgânica, depois de misturado com rejeito e o animal processar ele, ou cálcio mesmo, né? O cal,
Você misturar cal na ração, que é o que a Mariana está testando para galinha poideira, né? Ele vai conseguir quebrar o cálcio ali, e o que ele vai conseguir fazer nas fezes dele já é um cálcio orgânico, que a planta tem facilidade em absorver, porque já tem as ligações específicas que a planta está acostumada a absorver. Não é aquela coisa que vai queimar o solo. Deixa eu refazer a minha pergunta. Pelo que eu entendi, depois da BSF aí não tem mais nada. Vocês não... O produto final da BSF, há alguma inserção de algum componente químico por parte de vocês antes dele virar um produto comercializável ou não? Não, não há necessidade nenhuma. Não, era essa a minha pergunta. Qualquer tipo de equilíbrio se dá aí nessa composição inicial para daí sim a mosca fazer o dever de casa. Okay, eu acho que a melhor palavra que a gente pode usar nesse caso é mais do que equilíbrio, é personalização. Porque nesse caso a gente não precisa de dar nada para a mosca para ela conseguir gerar o frasco para ela engordar, a não ser lixo orgânico com uma certa seleção ali para que não tenha... Assim, se a gente der uma quantidade variada de vegetais e esterco, fazer um mix ali para ela, ela vai comer, ela vai produzir um frasco de excelente qualidade, ela vai ficar gordinha, a gente vai vender um bom material. O problema está quando a gente trabalha com rejeitos que são muito tóxicos. Por exemplo, o lodo de estações de tratamento de esgoto é um rejeito que tem uma toxicidade muito grande. Ela consegue reduzir essa toxicidade, ela consegue produzir um subproduto com toxicidade inferior e até mesmo pode ser utilizado neutralizado. Só que, nesses momentos, a gente necessita da gente fazer uma intervenção para ela conseguir produzir algo com uma qualidade um pouco superior. Agora, o que a gente consegue fazer de verdade, que é o que eu acho que é o ponto máximo, é personalizar. Que, no caso, se a gente coloca pó de rocha ou coloca selênio, a gente está enriquecendo o frasco. A gente está fazendo um frasco que tem um enriquecimento químico ali, o enriquecimento mineral, que para aquele solo específico pode ser vantajoso. Então, imagina um solo que está empobrecido de algum tipo de elemento, material específico. A gente consegue enriquecer a alimentação da larva e, dessa forma, enriquecer o frasco, para personalizar ele para aquele terreno. E não adianta você pegar esse elemento químico, né, esse elemento inorgânico, e tacar no solo, que é o que o pessoal faz hoje, que deixa o Daniel super feliz quando ele vê, entendeu? Que é pegar pó de rocha e tacar na terra. Você pegar pó de rocha e tacar na terra, o que acontece, Daniel? Você destrói tudo ali. Você destrói tudo, entendeu? Você empobrece, você mata o solo. E é uma coisa... Ele falou eu fico feliz, mas é pelo contrário, eu fico irritado com esse tipo de coisa. Assim. Imagina, eu entendi o feliz aí dele. E assim, o interessante é que a BSF, ela tem ela pega esse elemento que a gente coloca ele coloca ele totalmente inorgânico ali em meio ao rejeito, não então em meio ao esterco. A BSF se alimenta daquilo e aquele elemento dentro do estômago dela faz ligações com outras coisas ali e sai de uma maneira mais diluída, por assim dizer, e ligado de uma forma mais fácil de ser absorvido. Então, ela faz essa transformação, é a bioconversão, né? Ela consegue converter todo esse produto em algo que é mais orgânico, mais palatável. Por isso que o frasco é um biofertilizante tão rico, assim, por causa do poder que os insetos têm no sistema digestivo deles. Eu mandei um artigo para o Aguinaldo e para o Gabriel do FRAS comum, sem ser esse FRAS que a gente está trabalhando, que é o FRAS biofortificado, né? O FRAS comum para plantações de flores, por exemplo, aumenta em 70% a quantidade e a qualidade das flores. Isso daí já foi testado, foi um artigo que enviei para eles. Para produção de fruta, eu mandei um artigo para o Gabriel um tempo atrás, de produção de manga. O aumento na quantidade e na qualidade foi de 40% na produção de manga. Então, assim, isso foi feito na Índia, o teste da plantação de manga. Então, assim, e o que acontece? Como é mais acessível na Ásia, eles fizeram um teste em 8 hectares de plantação de manga. Então, eles tiveram uma amostragem realmente muito boa, em comparação com o resto da plantação. Então, o FRAS, ele é um biofertilizante muito potente, muito... Só que, até hoje, na história da humanidade, ninguém conseguiu produzir FRAS em escala... Todo mundo sabe, se eu chegar um tempo atrás, eu tive uma reunião com o pessoal da Comigo, da cooperativa, não sei se você conhece. Uma cooperativa muito grande. É uma das maiores do país, uma das maiores do mundo. Aí eu cheguei para conversar com o presidente da cooperativa, ele já tinha estudado sobre o BSF, já sabia tudo do BSF, se bobear, ele tinha informações sobre o BSF que eu não tinha, que eu não estava sabendo. Só que eles não avançaram com o projeto, porque eles não tinham nenhum especialista, não tinham como trabalhar com isso, e ele estava me falando que
um dos principais motivos deles não trabalharem com isso é porque a escala é muito pequena, entendeu? Assim, ótimo, eu tenho mais de 1 milhão e tantos cabeças de frango aqui na granja dessa região. O que você consegue me fornecer de insumo para a produção de frango? Eu consigo fornecer para 1.000. Eu não tem por que eu mudar meu sistema produtivo para alimentar 1.000 frangos, entendeu? Uhum. Então, assim, e a mesma coisa serve para o fertilizante. Se não for para ele aplicar em toda a lavoura, em toda a cadeia produtiva dele, não tem por que ele fazer isso. Então, eram produções muito artesanais e muito pequenas. A qualidade do insumo já foi comprovada. O que não tinha é uma produção dela em larga escala. Então, eu vou seguir o pitch, que aí eu já chego, apresento todo o negócio e a gente discute ele depois. Vamos lá, isso aí. Que aí eu vou falar disso que o Rafael falou, né? A gente já traz tudo para você poder entender por que o nosso negócio é diferente nesse aspecto. Tá. Aqui fala um pouco do FRAS, são detalhes que a Mariana consegue dar com maior explicação, né, porque é a área dela, mas assim, são a concentração que a gente tem em comparativo de nitrogênio, potássio, nitrogênio, fósforo e potássio, né, que a gente tem aqui no FRAS. E a gente mostra que o FRAS é um biofertilizante extremamente rico. Mas seguindo, né, mais informação da alimentação, dados mais técnicos, quais são os nossos diferenciais? Essa produção da BSF não é nada nova. A gente já tem gente produzindo BSF há muitos anos já, são mais de 60 anos de produção de BSF, pelo que eu conheço, que é desde 1960, e já deve ter gente utilizando ela há mais tempo que isso. Porém, ela é uma produção extremamente artesanal. A gente tem gente mexendo e fazendo processos do começo ao fim da produção. Então, você tem que pegar os ovos são colocados nessas plaquinhas, aí o ovo é raspado, colocado em cima da caminha de frango, aí nasce, transportado para o negócio de engorda. É tudo um monte de pessoas fazendo processos, né? O modelo da Kepler já é completamente diferente. Primeiro, que a gente tenta fazer um processo de intervenção humana mínimo. A gente desenvolveu uma forma do moscário, da mosca colocar os ovos nascerem sem precisar da raspagem, que já corta vários fluxos, vários processos, né, da produção. Então, a larva já cai lá de pronta para você poder levar ela para o engorda. Todo o modelo é trabalhado com uma indústria modularizada. Então, a gente consegue ter uma escalabilidade muito grande. A gente consegue chegar no lugar, ver a quantidade de rejeito que tem disponível ali e falar assim, tantos módulos desse, tal e tal equipamento leva para lá e está a indústria montada. Sem mistério. A gente fez para ser assim. Fez para conseguir ser fácil de você poder levar para qualquer lugar do mundo. É um sistema fechado integrado e a gente quer instalar nele um sistema de captura e armazenamento de gases emitidos, porque a gente gera muito metano e amônia nesse processo. Se a gente consegue gerar uma captura desses gases, o metano também pode ser utilizado para geração de energia elétrica, que é das nossas intenções, que agora a gente está no protótipo, mas que a gente vai instalar na indústria. E a gente trabalha com um sistema de segurança de 3 etapas, para evitar a fuga das moscas, né? Então, a gente consegue botar ao redor do moscário um sistema de segurança que minimiza muito qualquer tipo de acidente que possa envolver fuga de moscas. Assim. E o sistema em si já é um sistema bastante seguro nesse aspecto. Nossos públicos-alvos, né, são, assim, primeiro, a gente já tem um público-alvo na questão do recebimento do nosso insumo, né? Que são todas essas empresas que lidam com esse problema da matéria orgânica. Que são pessoas que são clientes para a gente também. Em segundo lugar, para farinha de proteína, a gente trabalha com granjas, empresas de piscicultura, né, fazendas de piscicultura, fábricas de ração animal. Tem casos na China de ração para pet, utilizando BSF, para gato e cachorro. Não sei o quão seria bem aceito no Brasil isso, mas é uma possibilidade de caminho que a gente tem. O óleo do BSF é utilizado na refinaria de biodiesel, mas também em rações de animal, porque é um óleo que enriquece o alimento. E os biofertilizantes são para horta, jardim, floresta, agrofloresta. Travou novamente. Né? Deixa ele voltar aqui que eu tenho uma pergunta para fazer. Eu acho que ele deve estar num local... Está na praia. Hã? Na área tem artigo e livro escrito. Não, volta um pouco. Ô, Daniel, volta lá que travou novamente a tua... Mas olha só, aproveitando que eu estava exatamente nessa tela aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui eu tenho
Dois públicos. Eu tenho um modelo B2B e eu tenho um modelo B2C, pelo que eu estou vendo aqui, correto? Porque eu posso vender, por exemplo, para uma fabricante de ração animal. Aí, certamente, eu estou falando de muito volume, com uma margem um pouco mais baixa, ou, dependendo do caso, bem mais baixa. Mas isso não importa, porque, na verdade, o que interessa, não importa não, é evidente que importa. Mas aí a gente entra em alguns conceitos, que é o giro sobre capital investido. Tá? Se eu tenho uma margem baixa, eu tenho que ter um volume muito alto, porque um multiplicado pelo outro dá o que a gente chama de retorno sobre capital investido. E eu tenho aqui os biofertilizantes, que certamente vocês aqui venderão diretamente, acredito eu, onde eu tenho geralmente um volume menor, mas com uma margem muito mais alta. Vocês pensaram nisso ou não? Vocês estão colocados aqui, tem uma série de possibilidades, concordo com todas elas, mas a gente depois tem que ir. E essa pergunta é importante, porque para eu ajudar a modelar isso com vocês, eu vou precisar entender exatamente o que vocês vão atacar, tá? Porque, via de regra, o produto é o mesmo, mas dependendo de para quem eu venda, o preço é menor, a margem costuma ser menor, o volume é que compensa. Então, são duas linhas aqui que a gente, de repente, vai ter que construir depois. Só uma correção. O biofertilizante, ele tem um volume maior. Tá? Mas vocês vendem como o biofertilizante? Em pacotes? Em bags? Vendem em sacas. Normalmente o pessoal compra esses fertilizantes em sacas, tá? E ou na metragem cúbica ou na tonelada. A tonelada, a gente não é a mesma coisa, assim, o nosso é infinitamente superior, já tem comprovação científica disso, só que as pessoas não estão acostumadas. O que a gente pretende vender é mais ou menos entre o valor do humus de minhoca, né, e o valor de terra preta vegetal. Tá, mas vamos lá, volta lá para mim, então. Eu vou voltar, só quero compartilhar minha tela inteira que eu vou te mostrar uma outra coisa sobre esse assunto. Deixa eu voltar minha tela. Eu já estou aproveitando a apresentação de vocês e modelando uma projeção de receita e fluxo de caixa na minha cabeça aqui. Por isso que, às vezes, eu vou insistir em algumas perguntas para eu poder pegar ou construir com vocês uma coisa bacana. Então, assim, por isso que eu estou perguntando, quem comprará de vocês? Não é o consumidor. Eu queria te mostrar uma coisa. É o seguinte, eu e o Rafael conversamos bastante sobre isso. Tá. Sobre B2B e B2C. A ideia do B2C era que eu bati muito ela na tecla, assim, porque eu vi que a gente podia vender o fraseo e a larva seca por um preço muito alto. O que a gente não sabe ao certo é a demanda desse produto. Porque, por exemplo, se eu te mostrar, que eu compartilhar a tela para te mostrar o seguinte, olha o preço do quilo de uma larva seca de BSF. Vendendo atualmente. O quilo da larva seca. A gente modelou um negócio vendendo ela por R$50 o quilo. E a gente conseguiu tirar 120 mil do nosso protótipo. Se a gente conseguisse escoar tudo que a gente trouxe. Tá, mas então, isso assim, considerando, ok, aqui eu estou falando de uma plataforma Mercado Livre ali, ok. Sim, esse é o problema. O problema está no escoamento. Então, o Rafael deu a ideia do seguinte: a gente até consegue vender o fras em pacotes de 1 quilo, a larva em pacotes de 1 quilo ou menos. A questão é, onde que a gente vai escoar esse produto? Muito bem. E talvez seja interessante para nós vender para intermediários. Então, em vez de vender diretamente para o cliente, a gente vende, por exemplo, para uma empresa de pacobase ou para uma grande floricultura que vai vender esse frasco. Então, a gente não está trabalhando com B2C, a gente está trabalhando com B2B, e o nosso cliente tem o B2C. Então, a gente, nesse ponto, o B2C é interessante para nós? Bastante. A gente tem casos de mercado em que a gente consegue ganhar muita grana no B2C. A gente só não sabe se todo esse processo comercial do B2C, que a gente vai ter todo um tipo de diferente de venda, de canal de venda, de marketplace, alguma coisa a gente tem que construir estrutura para conseguir atingir o público B2C. Se isso é interessante para nós. Se não é mais interessante a gente ter negócio com pessoas que já têm isso e fazem essa venda para nós, entendeu? Por isso que o foco em B2B seja mais vantajoso. Num primeiro momento talvez seja, o B2C talvez seja também. Eu não sei quanto, por exemplo, no B2C com um marketplace qualquer aí, quanto eles cobram do percentual. Varia, eu sinceramente não sei como é que é. Eu não utilizo na minha vida profissional o marketplace para desovar o que eu faço, mas vocês chegaram a verificar isso ou não? Dos R$150, quanto ficaria para o Mercado Livre ilustríssimo ali? Não sei. Você sabe? O Mercado Livre eu não sei. A gente conversou naquela época sobre a questão dos móveis lá, era uns 2% que a gente tinha olhado?
2 a 3%. Dá uma levantada nisso, porque essa variável é bastante razoável para a gente. Porque, na verdade, precificar, cara, porque vai ficar. Ali são 2 custos, na verdade, né? O custo do frete, que às vezes o próprio mercado pode fazer, por exemplo, a Magazine Luiza tem lá uma transportadora deles, e o cliente é que vai acabar pagando o frete no final. Mas eu não sei qual é o percentual eventual que um Magazine Luiza, um tal, cobra os R$150. A pergunta é, os R$150 quanto eventualmente ficaria no marketplace? Essa é a pergunta que a gente teria que resolver para ver se o B2C pode ser uma coisa interessante. Agora, para a escala, talvez o B2B seja realmente alguma coisa interessante para a gente trabalhar nesse momento. Vocês vendendo para o intermediário fazendo chegar aí no consumidor final, no pequeno agricultor. Porque os grandes, acredito eu, vocês podem aí sim fazer uma venda direta para grandes produtores, eventualmente. O maior interessado que eu tenho hoje dos clientes que eu entrei em contato são grandes produtores, são as mega cooperativas, né? E eles têm disponibilidade de investimento até na infraestrutura da própria indústria, entendeu? Eles têm interesse em entrar como sócios na indústria. Então, assim, como investidores nas indústrias regionais. Então, isso já tiraria o custo de investimento de capital nosso, né? Pois é, cara. Isso aí é importante até entender, nesse plano de expansão de vocês, quem é que você... Porque quando tudo é urgente, nada é urgente. Se querem abraçar o mundo, não vai abraçar nada. Então, é aquela história de... Gosto dessa ideia, de repente, você já começa com uma escala bastante razoável. Agora, não sei, Aguinaldo, como é que foi o trabalho ali com eles na questão da aceleração, mas nesse plano da aceleração e pós-aceleração, certamente, se não desenharam, vão ter que desenhar exatamente, vão crescer como, né? Vendendo primeiramente para isso, na região X, depois abraçando, talvez na mesma lógica, ampliando as regiões, ou ampliando as regiões e ampliando as possibilidades de venda com B2B, B2C, mesmo no B2B, N coisas diferentes, como grandes cooperativas. Então, assim, eu não sei se você já tem esse plano de expansão aí razoavelmente pensado, porque eu vou perguntar 2, 3 variáveis para vocês, para a gente modelar esse plano e vocês poderem fazer um pitch para investidores. O primeiro é exatamente isso. E, assim, só para vocês entenderem, de uma maneira bem rápida aqui, uma empresa vai valer muito se a probabilidade de ela gerar muito fluxo de caixa, não é necessariamente lucro, lucro é uma parte só, tá? Fluxo de caixa lá na frente, se vocês gerarem realmente muito fluxo de caixa dito livre, a empresa de vocês hoje vai valer muito dinheiro. Que diabo é isso, na verdade? Quais são os chamados direcionadores de valor? O primeiro, fundamental, por isso que eu estou batendo um pouquinho nessa tecla aqui, é a taxa de crescimento da receita de vocês. Sem receita volumosa, não tem geração de fluxo de caixa volumoso para que vocês ganhem muito dinheiro, para que a empresa efetivamente valha muita coisa. Por isso que a primeira coisa que a gente vai ter que destrinchar aí, pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta antes disso, talvez o Aguinaldo ou vocês mesmos me respondam. Aguinaldo, haverá alguma apresentação para algum fundo de Venture Capital nos próximos meses aí? Como é que está a lógica aí? Ô, Tarcísio, só para te posicionar, eles acabaram de entrar no processo de aceleração. Acabaram de entrar? Pô, desculpa que eu estou... Tá. Eles estão validando a tecnologia ainda, né? A gente está fazendo os primeiros protótipos, até para validar a criação da então, desculpa, já estou perguntando coisa. Não, imagina, mas eles já tem que pensar sobre isso, né? Já daqui a alguns meses já vão estar aí, já vão estar apresentando para fundo de investimento. Muito bem. Então, de qualquer maneira, é o seguinte, só para vocês entenderem de uma maneira geral. A taxa de crescimento de venda será fundamental nessa história, tá? A taxa de crescimento da receita. Por isso que aí há algumas linhas de receita com as quais a gente vai ter que começar a pensar e trabalhar. Sim, classicamente o B2C e o B2B, onde eu tenho volumes diferentes e margens de lucro diferentes, por onde vocês vão desovar, é fundamental que isso aconteça. Tá? Portanto, aquela história. Bom, o B2C eu vou vender completamente por marketplaces diferentes. Dá uma levantada nisso. Quanto daria para desovar para o Mercado Livre, para o Magazine Luiza, ou sei lá quem que vende esse tipo de coisa, se há algum marketplace específico e famoso no mercado para esse tipo de questão. Essa é uma linha que a gente eventualmente pode precificar, tá? E pode, de repente, testar e trabalhar.
Segundo ponto, no B2B, que tem N possibilidade, essa que vocês falaram. Olha, tem muita cooperativa grande aqui que está bastante interessada, a gente pode começar por eles, tá? E aí, qual o preço que, eventualmente, eles teriam? Que uma coisa eu aprendi na vida, tá? Preço é o que o mercado, eventualmente, está disposto a pagar. Então, a gente tem que trabalhar nisso e jogar dali para baixo para a gente ganhar dinheiro. Aí, um ponto muito importante, Tarcísio, que eu tenho que explicar sobre o produto também. Vamos lá. É uma coisa muito específica, que, assim, entra uma série de contextos em cima do produto. Vamos lá. Como é que funciona hoje? O pessoal compra soja e milho e adiciona outros produtos para produzir a ração para frango, né? E isso gera três problemas com o frango. Um problema é o canibalismo, que é o frango um comendo o outro, pela concentração de proteína dentro da ração e pela qualidade da proteína na ração. Porque existem dois tipos de proteína: proteína de alta qualidade e proteína de baixa qualidade. A proteína de alta qualidade é a proteína de origem animal, né? Principalmente algumas partes do animal, tipo fígado, miúdos, ela costuma ser uma proteína de qualidade melhor. E a proteína de baixa qualidade são proteínas de origem vegetal, tipo soja, milho, trigo, são proteínas de baixa qualidade. E o frango, na natureza, ele se alimenta de soja e milho? Não, ele se alimenta de insetos. Então, a biologia dele é feita para se alimentar exatamente do BSF. O BSF é um dos alimentos naturais do frango. E isso tem uma série de impactos dentro da ração e dessa fórmula de ração que a Mariana está criando, que essa fórmula nos pertence. Então, é mais uma patente nossa também. Maravilha. Essa fórmula dessa ração garante que evite canibalismo, um frango comendo o outro, e desperdício de ração. Você pode dar uma pesquisada depois, inclusive a própria BRF, ela dá premiação para os granjeiros que têm o melhor aproveitamento de ração. Porque o desperdício de ração, o frango se recusar a comer aquela comida, é um dos principais problemas de granja também. Porque não é palatável, entendeu? O frango não acha aquilo ali saboroso. Já o problema que a gente tem com a ração de BSF, né, e com o BSF, é o frenesi alimentar. É um frango machucando o outro para comer mais que o outro, entendeu? Então, assim, existe esse ponto. E, além disso, soja e milho, eles são culturas de época. Então, pode ser que em um período do ano, a soja, o preço aumente muito, entendeu? O milho, a mesma coisa. O BSF é plano. Ele pega resíduos orgânicos, se faz sol, chuva, se neva, se caiu um meteoro, ele está dentro do galpão sendo produzido. Ele sempre vai produzir a mesma quantidade, dependendo só da matéria orgânica da região. Ponto, entendeu? Então, isso daí já dá mais segurança, principalmente para os granjeiros. É uma proteína melhor, é uma proteína mais saudável, é uma ração mais completa. E a gente vai vender ela dentro do mesmo preço do farelo de soja, um pouco mais baixo, agora no começo. Quando a demanda por esse tipo, porque não tem jeito, se uma coisa é melhor, você não vai deixar de comprar uma coisa melhor para comprar uma coisa pior. Você está entendendo? Se o preço for o mesmo, você vai comprar o melhor. Como benchmarking, a gente pode trabalhar aí com o preço do farelo de soja como um preço razoável, é isso? Exatamente. Pode embora. Mais baixo, até, entendeu? Um pouco mais, mas não, vocês já conseguiram responder uma coisa muito importante, meu irmão, porque na hora de montar preço, a gente tem duas possibilidades. Eu vou compor todos os custos, a margem de lucro, botar um markup lá e chegar nele. Só que isso pode estar muito abaixo ou muito acima do que o mercado. Obviamente, se estiver muito abaixo do que o mercado está pagando, eu jogo para cima e a margem de lucro aumenta. Mas o ideal é exatamente dizer, ó, o cara paga tanto, é isso aqui que eu consigo replicar, e aí, a partir daquilo ali, a gente começa a calcular algumas coisas, do tipo break-even, mas é o mínimo que vocês têm que produzir para, no mínimo, empatar as contas. Por isso que, assim, ó, volume de receita é fundamental, inclusive, para isso. Aí tem questão de margem, aí sim a margem de lucro individual ela é fundamental aqui nessa brincadeira. A questão de impostos, ela, num primeiro momento para vocês, ela não será lá tão significativa, no segundo momento tende a ser bastante, a margem de lucro que a gente paga por esses... Aí vai depender de uma série de coisas, que eu não vou encher o saco de vocês agora, quando vocês forem grandes, a justificativa ali, a estrutura tributária, ela começa realmente a fazer sentido. Aí entram duas coisas que vocês vão ter que me responder um pouquinho, que é o seguinte. Vocês falaram numa indústria, certo? Então eu tenho um CAPEX aqui, um gasto de capital inicial alto.
Alto. Mas, porra, a indústria é o tipo de coisa, é o seguinte, depende, máquina, ela deprecia em 10 anos. Uma indústria propriamente dita em 25, ou seja, é algo que tem um investimento pesado agora, mas evidentemente que ele tem a capacidade de gerar fluxo de caixa ao longo de 20 e tantos anos. Aí é um outro tipo de cálculo que a gente faz aqui para entender exatamente nesse investimento inicial, porque vocês, o diferencial de vocês é exatamente industrializar aquilo que hoje é completamente manualizado. Exatamente. Tá? Então, há um investimento pesado. Esse investimento pesado, cara, ele pode ser rateado entre sócios. Então, alguém faz um investimento no CAPEX de vocês com máquinas, equipamentos, galpão, etc. e tal, e vão embora juntos. Ou tem até, dependendo de como vocês se encaixem, verbas de um BNDES da vida que, de repente, vão dar 15 anos, 20 anos, tá? Dependendo de como você formule isso, cara, a gente pode até buscar hoje o que a gente chama de Sustainable Finance, ou seja, isso aí pode ajudar por isso que eu falei de agricultura regenerativa, coisas dessa natureza, dependendo de como vocês configurem o projeto, conseguir dinheiro não caro, porque barato nunca é, mas não caro também talvez não seja um problema tão significativo. Mas há dois grandes investimentos. Há um investimento do CAPEX e há um investimento do estoque. E vocês vão produzir, e aí eu tenho estoque de matéria-prima, processamento, etc. Aí a minha pergunta, quanto dura um saco desse aí? Qual é o prazo útil de repente, eu produzir? E no primeiro momento, vocês vão produzir sob demanda, acredito eu. No segundo momento, eu acabo empurrando. Eu produzo, faço uma projeção de receita, faço uma determinada projeção para depois desovar. Só que isso, eventualmente, pode encalhar no estoque e o custo disso não é barato. Então, assim, quanto tempo demora ou quanto tempo dura hoje um fertilizante desse, uma farinha dessa? Vocês têm essa noção ou não? Quem vai saber responder isso é a Mariana, e ela não está aqui hoje. Mas eu estou jogando. Perguntas que eu fiz, né, Rafael? Que era o shelf life do produto. Sim, o shelf life do Frase ele é equiparável ao shelf life da compostagem. Não é diferente, não. A larva seca ela tem um shelf life inferior, porque ela tende pela presença do óleo nela, faz com que ela deteriore um pouco mais rápido. Muito bem. A farinha e o óleo separados duram mais. Estão falando de mais ou menos quantos dias, ou quantas semanas, ou quantos meses? A farinha e o óleo vai ser a única que eu realmente não tenho a informação exata. Assim, né? Farelo de carne, 6 meses. Eu olhei aqui. 6 meses, tá. Então, essas são variáveis fundamentais, cara, porque, dependendo do caso, eu posso produzir, porque produção tem disso também, tá, cara? Eu não sei qual é a lógica, porque às vezes eu ligar a máquina, só ligar, colocar absolutamente tudo aquilo, não é o caso de vocês aqui, porque é relativamente, pelo que eu entendi, eu não sei qual é o nível de complexidade ali que vocês estão montando na linha de produção, mas não é tão complexo quanto, de repente, produzir algumas outras coisas que a gente vê aí. Agora, às vezes compensa eu fazer uma produção em larga escala num primeiro momento, considerando esse vida útil média de X meses, sabendo que eu, de repente, vou vender tudo. Porque se eventualmente se encalha, e aí eu tenho um investimento pesado. São dois reinvestimentos. Assim, não existe crescimento sem reinvestimento, tá? Essa é uma grande falha no valuation de muita empresa, principalmente empresas em escala inicial de operação. Se eu estou dizendo que eu vou sair de 1 milhão, 10 milhões, daqui a pouco eu vou estar faturando 150 milhões por ano, a pergunta que o cara vai fazer, principalmente porque eu estou falando de uma indústria, é qual é a capacidade produtiva? Então, por exemplo, na hora que vocês modelarem a empresa, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é qual é a capacidade de produção que vocês têm? Trabalhando em 2 turnos, depois num terceiro turno. Porque mais do que isso, vocês não produzem. Aí, se de repente, isso eu consigo produzir tanto no faturamento de X, mas eu estou projetando para vender para um fundo de venture capital lá na frente, em 5 anos eu vou ter o dobro disso. Então, no meio do caminho, nós vamos ter que projetar uma nova fábrica. Então, essas coisas aqui, o fundamental é vocês fazerem um produto que seja, top de linha, de preferência bastante bem protegido aí por patentes, isso é muito bacana, tá? E que seja um produto realmente onde haja demanda, que seja muito bem quisto. Até aí,
Essa é a tarefa de vocês. A minha tarefa do Aguinaldo é dizer o seguinte: fechou? Fechou. Vamos vender para quem? Qual é a projeção da demanda? Se existe demanda, a gente dá um jeito de ofertar. Só que aí no meio do caminho tem um monte de pergunta, que não é pequena, porque fundamentalmente aí há dois tipos de reinvestimento. Tá? O principal é em CAPEX, em estoque, com a característica de que o estoque, na verdade, ele é renovável. Com o estoque vem contas a receber. Porque eu vendo, dificilmente as pessoas vão pagar à vista, elas muito provavelmente vão começar a existir prazo, começa a haver problemas de inadimplência, etc. e tal, e isso é investimento. Como ele é um investimento renovável, qual é a característica, se vocês pegarem o balanço? O CAPEX, a máquina, o equipamento, a edificação, ela acaba tendo aquele determinado valor e vai mudando muito pouco ao longo dos anos, com depreciação, desgaste, alguma perda, etc. e tal. O estoque, não, mas o estoque é rápido, correto? Só que aquela história, porra, o que acontece? Eu compro, produzo, vendo, recebo. Volta, é o chamado ciclo operacional. Compro matéria-prima, produzo, estoco, vendo, recebo. Então, isso ele vai se tornando um ciclo de operação que, quando eu começo a analisar num balanço, por exemplo, eu começo a ver que aquilo é geralmente, enquanto vocês estiverem operando, também relativamente fixo. Então, eu tenho um capital investido nisso, que é em máquinas, equipamentos, edificações, e um estoque e contas a receber. Na outra ponta, eu não vou... Depois a gente marca uma outra conversa aqui com os dados que eu estou pedindo para vocês, para daí sim a gente botar a coisa um pouquinho mais no chão, eu falar um pouquinho mais de detalhes com vocês. Tem um ponto no que você falou, diga. Assim, desculpa te interromper. Não, por favor, cara. Isso, para mim, é muito importante. Eu cheguei a comentar com o Aguinaldo sobre isso. Eu tive uma reunião com o pessoal da Cogram, e esse pessoal da Cogram, eles já estão analisando isso que você falou. E foi uma coisa que, com um bom comercial, né, na hora que ele fala como é que ele vai pagar, eu já levantei a orelha, né? Já parei para pensar. Eles comentando na reunião, eu falei assim, não, isso daí que a gente consegue investimento lá do BNDES, eles usaram um termo lá, um nome lá que eu não lembro, que eu tô doido para lembrar o que é, que parece que é um fundo que eles conseguem retirar dinheiro do Bancob, sabe? Do sistema de cooperativa deles lá. E eles conseguem crédito subsidiado para esse tipo de negócio. Porque a gente está... Igual você está falando de estoque, a gente compra o insumo. A gente não compra o insumo, a gente recebe o insumo. Né? Então, já é um problema na região deles lá. Eles vão estar lidando com a matéria orgânica da região. Isso é um ótimo marketing para eles. Então, a cooperativa, a Cogram, basicamente é dona da região. Entendeu? Todo mundo que trabalha lá na região de Pará de Minas, ou direto ou indiretamente, trabalha para a Cogram. Entendeu? A Cogram vai querer ser sócia de vocês? Aí que tá. Todas as cooperativas, isso é um ponto que eu quero conversar com vocês, que eu quero explicar. Eu conversei com 6 cooperativas. Todo mundo que eu conversei, 6 cooperativas e a Hidro, né? Que é uma grande empresa de saneamento. Que é uma grande empresa de saneamento do Rio de Janeiro, está vindo para cá dia 12 conversar com a gente. Eu estou até tentando jogar para a mesma data que o Aguinaldo estiver aqui em BH. Todos eles sempre vão para a mesma linha, que é querer entrar como sócio no negócio, né? Uma forma de resolver isso, que eu vi uma forma de resolver, é eles se tornarem sócios não da Kepler, mas da indústria que vai ser instalada na região deles. E eles fazem um investimento. Quando eu apresentei esse modelo, todos eles gostaram, entendeu? E eles são o principal comprador do insumo. Você está entendendo? Eles podem escolher, ou eles compram o insumo, né, a nossa parte do insumo, que vai ser produzido na indústria, ou eles vendem a parte deles também. Por exemplo, se produziu muita farinha de proteína, de BSF, eles não têm, a cooperativa não consegue absorver essa ração. Eles podem vender para outros lugares e transformar isso em receita também. Ou não, ou eles vão absorver e substituir pela soja. Isso reduz quanto na fábrica de ração deles, entendeu? O impacto deles é na redução de custo. Redução de custo nisso é grande. Deixa eu dar uma opinião aqui, prós e contras da estratégia. Primeiro, sim, vocês diluem o risco de vocês no primeiro momento, os caras fazem um investimento pesado em CAPEX,
e vocês funcionariam como o P&D deles e, eventualmente, o operador de tudo isso, sendo sócios de uma determinada parcela, que, nesse caso, acredito eu, não seria majoritária. Mas vamos lá. Esse é o primeiro, é o pró que eu vejo. Contra. Em rodadas lá na frente, eventualmente, se eu sou um investidor, eu vou dizer, cara, vocês estão na mão desses caras, porque a produção está com eles. Então, como é que eu faço para trazer os caras que são muito grandes para dentro do meu... Eu estou dando a de advogado do diabo, tá? Porque hoje a melhor alternativa, não tenha dúvida disso. O problema é que, de repente, vocês podem agir como muita gente do mercado de música. O cara tem talento, aceita um primeiro grande negócio, cresce lá na frente, ele sabe que poderia ter crescido muito mais, ele está amarrado no contrato original com os caras aqui. Então, assim, gestão de riscos é fundamentalmente isso. Então, assim, são ideias. Porque, assim, vocês precisam... A parte mais simples, entre aspas, aí, é a gente modelar. A parte mais simples, eu estou de sacanagem, mas a parte mais simples, sim, é de modelar a questão da produção, da indústria. Eu não sei se os equipamentos que vocês pensam incluir já existem no mercado, vocês têm que pensar e produzir alguma coisa. Tá? Porque, às vezes, o equipamento não tem, a gente tem que sair na outra ponta com ele. O Aguinaldo é especialista nisso. Tá? O Joãozinho lá da Dioxide, por exemplo, ele foi criando junto com ele professor Pardal. Foi um trabalho de engenharia para tornar alguma coisa. O produto, desde o início, foi provado, mas a ideia de conseguir produzir em escala para torná-lo extremamente competitivo. Então, eu não sei se os equipamentos que vocês estão incluindo lá naquela fábrica, naquela foto de fábrica que vocês colocaram, aquilo é uma foto figurativa, ou Daniel, tu já pensou alguma coisa, já modelou alguma coisa de como deveria, se já está na cabeça de vocês, como seria... Já tem. Já tem tudo isso? Já tem. Uma grande parte do processo é de autoria nossa. Assim. O modelo de Moscário, o modo de recomposição, tudo é autoria nossa. E a outra parte... Engorda, tudo. Tá, a outra parte é bem tranquilo, assim, é algo que já está, de certa forma, razoavelmente consolidado. Assim, porque, assim, aquela ideia do risco é sempre uma coisa que não tenha dúvida, tá? Não dá para crescer também sem risco. Na verdade, um tripé de valor é taxa de crescimento, a taxa de reinvestimento e o risco que eu estou correndo. Podia resumir. São 7 grandes direcionadores de valor, mas eu estou falando. Então, assim, para crescer muito, a gente tem que investir muito. Vocês são uma indústria, não tem como. Eu tenho que ter muito insumo, muita matéria-prima. Eu necessariamente vou ter muito estoque de material em processamento e eu vou ter estoque de produto acabado. Tá? E quanto mais rápido eu fizer isso, em uma margem de lucro mais alta, ou seja, muita produtividade, melhor. Então, existe sim uma questão de eficiência do processo produtivo de vocês. Tá? Mas esse é um investimento grande. E daqui a pouco, se tem muita demanda, eu vou ter que ter um espaço para produzir isso, então é mais máquina, mais equipamento, mais edificação, etc. Não tem como fugir disso. Não é algo que eu consiga virtualizar. Então, vocês são uma indústria, tem que entender como tal. Mas, para isso, a indústria é aquela história. Se vocês desenvolveram muita coisa, talvez comece a fazer parte aí vocês vão estar no processo de aceleração, mas entender quem seria o melhor sócio, entre aspas, no primeiro momento, de vocês. Seria realmente em contrapartida, se não entrar uma cooperativa desse tamanho logo de cara, aquilo que hoje é barato, praticamente gratuito, e de repente estão até pagando para vocês, que são exatamente os insumos ali iniciais, daqui a pouco o cara vai dizer não, agora eu não vendo mais, a não ser que vocês comecem a me pagar e pagar caro por isso. Por isso que eu falei da diversificação. Se eles forem sócios, eles não vão sacanear desse jeito. Exatamente. Esse é o ponto que eu pensei em trazer. Eu fiz sempre nas reuniões, eu fazia a proposta de 50-50. 50% da indústria é deles, e dos insumos e do retorno da indústria é da cooperativa, e eles entram com todo o investimento de capital e área, porque todos eles já têm áreas de implementação já disponíveis, e toda a tecnologia e gerenciamento da indústria e gestão da indústria é da Kepler. A Kepler faz os melhoramentos genéticos, administração da indústria, ela entrega o produto pronto. E qual é o ponto principal da cooperativa entrar como sócia, Tarcísio? Deixa eu te explicar. Se eu chego aí na região, eu não sei onde você fica, você mora onde? Santa Catarina. Você mora em Santa Catarina, eu sou de BH, entendeu? Aí eu chego numa região, uma cooperativa aí de Santa Catarina.
Eu chego aí conversando com todo mundo, falando para todo mundo entregar a matéria orgânica deles, que eu vou processar, que eles não, eu vou cobrar metade do preço que está sendo cobrado. O pessoal fica desconfiado, o pessoal não acredita, sabe? O processo para convencer o pessoal a fazer isso vai ser assim, às vezes até inviabiliza o negócio. Agora, uma cooperativa que está lá há 80 anos, ele falou hoje, amanhã está todo mundo entregando, cara. É como eu te falei, a maior parte dessas cooperativas, a região trabalha para a cooperativa, entendeu? Então, assim... então vamos lá. Como é que eu conseguiria crescer em outros estados, onde, de repente, a cooperativa em Santa Catarina gostou da ideia, mas ela queria também fazer em Santa Catarina o que, de repente, em BH se fizeram com a cooperativa, esqueci o nome que tu colocou. Cogran. Ou a Cogran vai se instalar aqui também, ou haveria uma... Eu estou jogando um monte de história, porque as negociações que vocês vão fazer com os futuros sócios de vocês, cuidado na diluição do cap table logo de cara, tá? Porque daqui a pouco vocês vão ficar com 2%, 3% lá no final. Não vai ter diluição da Kepler. O que eles vão entrar de sócio é na indústria, na região deles. Entendeu? Como se fosse uma SCP. Ok, SCP, gostei da história. Vai lá, Aguinaldo. A grande preocupação nossa nessas últimas reuniões, Tarcísio, tem sido respaldar juridicamente as operações. Né? Então, as orientações, elas, apesar de serem um pouco superficiais, mas nunca para a sessão da Kepler, mas trabalhar e pensar na sessão da operação local. É uma boa. Então, ontem mesmo na nossa reunião, foi dado aí como um dos deveres de casa para o Gabriel trabalhar essa questão de um memorando de fazer um MOU, ou um outro tipo de documento que possa estar resguardando a operação e, principalmente, a propriedade intelectual das coisas, né? Então, tudo que foi criado pela Kepler tem que estar muito bem respaldado em termos de propriedade intelectual. Isso aí é fundamental. Deixa eu só me dar 2 minutinhos. Deixa eu só devolver uma ligação aqui. Peraí, me dá 2 minutinhos e já retorno, tá? Tranquilo, só vou no banheiro rapidinho. Daniel, está escutando ainda? Estou ouvindo, sim. Tá. Eu acho que pelo andar da carruagem, a gente vai precisar de um outro momento ainda com o Tarcísio, além de hoje. Concordo. Para que a gente possa estar arredondando essas observações que ele está fazendo. Então, ele está procurando entender bem o processo de vocês e talvez a gente tenha que refinar isso num segundo momento. Que tal sexta-feira? Isso aí. Temos que ver como que vai estar a agenda dele, do Tarcísio. Mas vamos nos moldar a agenda dele e já tentar meio que garantir o mais rapidamente possível esse retorno. Concordo. Eu acho que é bom a gente poder sair dessa reunião aqui agora com alguns deveres de casa também, depois que a gente pode adiantar para o Tarcísio, para a próxima conversa ser mais direcionada, a gente conseguir produzir coisas, sabe? Porque essa conversa está sendo muito produtiva, estou bem satisfeito com ela. Gabriel, você está com a gente ainda ou o Gabriel já saiu? Estou sim. Estou vendo ele aqui. Tá, Gabriel, vamos ver se a gente consegue evoluir um pouco nessa documentação também, até para apresentar para o Tarcísio, que ele já teve esse tipo de preocupação também na companhia Docas. Não, eu já comecei aqui com os documentos. Ô, Daniel, a pergunta, você falou ali com o Ortolani, com o Alexandre Ortolani, ele chegou a te mandar um NDA, um modelo? Eu tenho o NDA e eu tenho o contrato de prestação de serviço. Os dois estão totalmente adequados já para quê? Maravilha. Você compartilha comigo também para dar uma olhada? Agora, até vou compartilhar o que eu enviei para o marceneiro assinar. Tá? Agora, só completando, Tarcísio, o que eu estava te falando em relação à Cogran, eles têm uma produção diária de resíduo de aproximadamente 100 toneladas de resíduo
dentro da indústria e dos cooperados de maior porte. Tá. O que eles querem que a gente faça, e auxilie eles, é analisar o que eles têm de resíduo na região deles, que vai dar, assim, a estimativa ali é por volta de 1.000 toneladas dia. Se a gente conseguir processar esse resíduo para eles vão ter uma redução, isso um cálculo de padaria que eles fizeram na reunião, entendeu? Estou falando que vai ser isso, não. Ele mesmo falou, isso é um cálculo de padaria. Eles vão ter uma redução de quase 40% do uso de insumo de soja na ração, e uma melhoria na qualidade da ração deles. Qual é o impacto de 40% na produção de frango e porco deles? Porra, não tenho dúvida. O negócio de vocês faz todo sentido para eles, e ser sócio da... porque no mínimo vocês estão resolvendo, eles vão modelar uma... Eles não vão sair da indústria... região deles, eles não querem ficar gigantes no Rio Grande do Sul, por exemplo, entendeu? Eles não tem... Eles vão ficar... Não, eu estou perguntando isso, que é o seguinte, sim, vocês vão resolver um problema. Eles vão construir uma empresa que vai lidar com os resíduos deles, vão construir uma indústria. Só que não é só isso, na verdade. É que, além de lidar com o problema que eles têm, eles vão ganhar dinheiro e reduzir os custos de produção deles. Tá perfeita essa lógica. O meu único advogado do diabo aqui é que, de repente, lá na frente, quando a empresa ficar grande e chegar, de repente, um grande fundo de investimento, venture capital é pequeno. Quando chegar num private equity grandão, de repente o cara vai pegar isso e vai querer modelar, verticalizar toda essa lógica aí o cara vai querer... Vai de repente dizer, pô, vocês estão amarrados com A, com B, com C, mas eu entendi, na verdade, o que vocês colocaram aí. Mas tem que amarrar. Mas tem, não. É só uma questão de que isso lá na frente... E eles que controlam a região. Os caras escolhem prefeito. Ah, cara, eu não tenho dúvida nenhuma, irmão. É uma coisa que eu já vi em vários lugares. É empresa, indústria, cooperativa, gente grande escolhendo a classe política. Isso é mais antigo do que... Pois é. E tem, então, tem um outro detalhe também que a gente não pode esquecer, que nesse início o capital de giro vai ser bem-vindo vindo de terceiro, desde que a gente tenha uma saída. Sem sombra de dúvida. Quando tivermos capital de giro, quando tivermos fluxo de caixa dentro da Kepler, ela vai poder bancar grande parte dessas operações. E são muitas operações assim, Tarcísio, são muitas cooperativas rurais e produtores de frango, porco, peixe. A piscicultura no Brasil está crescendo monstruosamente, entendeu? Assim, um trem de doido. Então, assim, são muitos produtores desse tipo que têm a demanda por esse tipo de insumo. E o mais interessante, Tarcísio, que eu te falar desse pessoal, é igual você estava falando de BNDES. O cara tem o contato direto do agente do BNDES, que cuida do BNDES aqui, do BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Ele conversa diretamente com o presidente do banco, cara. Você tá entendendo? É uma coisa que a gente, que é bosta nenhuma, entendeu? Que é uma startup, nunca vai conseguir acessar a mesma linha de crédito do cara. Empresa grande tem essa característica, como o Agnaldo disse, eu já fui CFO e CEO de duas empresas muito grandes. Então, eu ligava, dependendo do volume da brincadeira, eu falava direto com o diretor do banco, do Santander, do Banco do Brasil. A gente vai, assim, se eu ligar para um diretor de banco, ele manda me prender, achar que é estelionato, entendeu? Então, assim... Cara, o objetivo dessas provocações aqui é só colocar as coisas... Não, eu acho ótimo. Sempre há prós e contras. Só para ele entender, então, aqui, para a gente fazer uma escala de continuidade nessa nossa... Que eu acho que tem muito jogo bom que pode ser feito aí, ajudando vocês a modelar isso desde o início. Tá, vamos lá. O que vocês... Aguinaldo, me diz o seguinte, como é que está a lógica agora? Agora é o produto ser validado na região aí, correto? Ou ele já foi validado anteriormente, etc. e tal, agora só escala. Como é que está o processo aí? Nós temos que sair do laboratório. Então, praticamente trabalhar uma POC bem feita para que sirva de assinatura aí de uma empresa, e aí é colocar no mercado, porque ele já tem sofrido, principalmente aí o Rafael, pela característica de comercial dele, ele já tem sofrido assédio de várias empresas que ouviram falar da solução, conhecem alguma coisa da solução, e quando eles apresentam, os caras ficam doidos, querem fazer. E aí, de uma certa forma até negativa para eles, na interpretação inicial, eu e o Gabriel, a gente serve meio que como uma resistência
para que, olha, não mostra muito o que está sendo feito, dá um tempinho, vamos formatar essa solução como sendo um produto realmente, e que a gente tem algumas salvaguardas que são essenciais nesse momento. Porque se eu vou pela emoção e pela motivação, eu já estaria com um projeto desse aí funcionando igual a feira de ciências na escola, para que seja modelo de todo mundo. Não, mas assim, ó, Rafael, comercial é sempre isso. Comercial quer vender, a galera das finanças e da produção quer dar uma segurada. O cara promete que a gente não entrega. Ah, desgraça é isso. Mas isso é normal em qualquer parte, tá, cara? Em qualquer empresa. O pessoal da Comigo, eu conversei com o presidente lá da Comigo, né? Que é uma cooperativa muito grande. Cara, ele ficou doido, ele ficou encantado com o negócio. Ele me passou o WhatsApp dele, pessoal dele, e a gente fica conversando. Aí ele fica me mandando um monte de reportagem o tempo todo. Isso a gente está falando do que é o maior produtor de soja daqui, do Brasil. Aí ele falando que os insetos são a nova soja, né? Aí ele falou assim, não, tá vendo? O que eu tinha falado com o pessoal lá, vamos tocar isso daí. Eu falei, vambora. Eu não duvido. Aqui a gente está falando do biofertilizante ou a gente está falando de tudo? Dos dois. Que o pessoal fica extremamente interessado? No FRAS ou na larva seca, ou qualquer coisa, falinha de larva? Depende do foco da cooperativa. Se eu for lidar com uma cooperativa igual a Comigo, né, que ela mexe com produção de soja, produção de milho, produção de frango, produção de porco, ela fica interessada em tudo. Tá. Porque tudo é insumo para ela. Agora, por exemplo, uma cooperativa que eu estava olhando de milho e soja do sul de Minas, ela está interessada basicamente no fertilizante. Entendeu? Então, assim, para ela, o mais interessante é reduzir o custo de fertilizante dela. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Ô, Daniel, tu já colocou... bom, vocês desenharam o processo produtivo, etc. e tal. Tem ideia de quanto custa produzir isso? Quanto daria esses equipamentos, etc. e tal? Esse levantamento já foi feito? Sim. A gente fez uma estimativa de 100 mil para bioconverter 10 toneladas de rejeito. 10 toneladas para converter... De matéria orgânica. Por mês. Por mês. Então, a gente quer saber um investimento de 100 mil reais, sim. Isso é de 100... que era mais caro. Oi? Achei que era mais caro. Na realidade, o Tarcísio, o Daniel, ele é físico. Ele é formado em física. E ele é desenvolvedor também. Então, o Daniel é um cara muito pé no chão, entendeu? Muito pé no chão. Então, o que provavelmente a gente vai gastar em escala industrial vai ser menos do que isso. Só que, como o Daniel odeia qualquer tipo de risco em relação à produção, ele sempre coloca uma margem de cagaço lá em cima, entendeu? Não, mas tá, aí se eu produzo, como é que é? 100 mil... Qual é o volume de produção aí? 10 toneladas. A gente converte 10 toneladas de rejeito. Com 10 toneladas de rejeito, tem os dados que para você, tudo que a gente consegue... Coloca aí na tela. Bota aí, 120 toneladas por ano, isso de receita dá quanto? Essa capacidade aí, trabalhando 2 turnos... A gente consegue produzir 3.200 quilos de larva fresca. Consegue produzir 4.226 quilos de FRAS. 800 quilos de larva desidratada, que é aquela coisa que a gente consegue vender por R$150 o quilo, 1.120 quilos de óleo, e farelo, que são 377 quilos de farelo. O farelo deu uma redução... O que tem de perda? Porque das 10 toneladas na conta de padeira, eu quase converti tudo em alguma coisa. É isso mesmo? Isso é água. Principalmente água. A principal coisa que a gente perde do rejeito orgânico é água. O resto é convertido ou em proteína ou em FRAS. A água tem que ser tratada? Tem que ser tratada, né? Não, é água que se perde na evaporação. O inseto consome a água e essa água depois, no processo de secagem da larva, essa água também, parte dela vai embora. Parte da água vai embora no calor que o inseto gera e evapora a água. Então, a maior parte da perda que a gente tem é com água, que está no resíduo e simplesmente some. Não tem... Essa água aí não escoa para algum outro lugar? Não tem que dar não gera outro tipo de rejeito, Tarcísio. Não, nem chorume, nem nada. Nem chorume, nem nada. Então não tem essa preocupação de lençol freático e sei lá das coisas. Não. Tá bom. Vocês disseram aí que ele gera metano, gera uma série de outras coisas. Nessa tua conta,
Tem a captura disso já para eventualmente utilizar? Não. O sistema de captura de metano é um sistema muito complexo. Eu imagino. A gente vai fazer o desenvolvimento dele como uma empresa de engenharia de produção que a gente já tem contato. A gente só está esperando o teste do protótipo para poder ter dados mais conclusivos e entregar para eles. Porque a gente não consegue fazer Não vale a pena a gente investir num sistema desse se a gente não tiver informação para realmente fazer um sistema que vai ser funcional, sabe? Senão a gente gastar muito dinheiro para desenvolver algo que talvez nem seja utilizado. Então vamos lá, nessas 120 toneladas aí de rejeito ano, que é essa ideia de vocês. Quanto isso está de receita? Tens ideia? Então, isso depende do preço. Sim, a gente tem essa informações aqui. Coloca em escala industrial, Daniel. Não coloca B2B. Coloca aí, vamos dar uma olhada. Opa, se a gente for trabalhar com a tonelada do farelo de BSF a R$2.000, o do Frazas também, o de Frazas a gente trabalhar com 2.000, né, Rafael? Depois a gente vai reduzir o valor dele. O Fraz, cara, eu acho que você pode colocar a 2.200, porque o humus de minhoca já está 2.400. 2.200, ok. O óleo do BSF é 3.500 o quilo. E não é 3.500. É quanto? Não é 3.500. O óleo de soja está 5.400. Pesquisa no Google aí, óleo de soja. Tonelada do óleo de soja, está 5.400. Coloca 20% abaixo, coloca 4.500. Para ser mais baixo do que o óleo de soja. Entendeu? Porque os preços que a gente pegou eram os preços do ano passado. Você tá entendendo? Do ano passado não, de 2021. E eu só fui ver isso ontem na hora que eu estava revisando. Isso, o farelo vai estar... A gente trabalha com 2.000, né, a tonelada? Não, o farelo é o mesmo preço do farelo de soja. 2.000, 2.200. E com 22 centavos, R$220 a tonelada do material recebido. A gente tem de receita por mês R$17.000. R$17.500. R$17.500. Escolhe tudo isso. Num modo de rejeito. É porque é muito pequena. A área que a gente utiliza para trabalhar para converter 10 toneladas de rejeito é 250 metros quadrados. Num galpão de 250 metros quadrados. A gente consegue fazer essa conversão. Tá, isso aí depois a gente então vai conversar. Cara, vamos tentar fazer o seguinte, depois tu tens isso já mais ou menos desenhado, não? Como é que dá? Tem tudo desenhado, tanto o galpão quanto a planilha está aqui na minha frente. Abre a planilha para ele, cara. Abre agora, porque depois a gente vai voltar com alguns detalhes a mais aí. Considerando, o que acontece, o Tarcísio? Isso daí a gente está colocando o preço da farinha, né? Você lembra que eu te falei que a fórmula da ração é patente nossa? Sim. Então, se a gente considerar a ração de frango, a gente reduz a quantidade de farinha que a gente usa e a margem de lucro nossa triplica. Ela não dobra, não, ela triplica mesmo. E a gente está considerando aqui que 100% da larva desidratada foi transformada em farinha. Só que se a gente vende essa larva desidratada naquele preço que a gente viu lá, o valor é outro. Então vamos supor aqui, eu vou fazer um cálculo aqui rápido, só se a gente supor que a gente vai vender... 3% da larva. 10% da larva. De 10% dela a gente vai vender por R$150. Ou por R$100, que é um valor menor. Então a gente aumenta mais R$8.000 de receita aqui, né? Mas tem um problema nisso daí, Dani. Deixa eu te explicar também. A gente está falando de indústria. A demanda por larva desidratada é muito baixa comparada à demanda de uma indústria de frango e porco e peixe. Entendeu? Então, assim, eu acho que é até besteira a gente considerar isso, porque a gente vai ter uma falsa sensação de que a gente vai ter esse valor. E, na realidade, quando a gente vai operando uma indústria, a gente não vai ter. O que eu acho que pode ser um acréscimo a gente é a parte da ração, porque é patente, entendeu? Então, se a pessoa quer... A pessoa, ela compra o farelo da gente para fazer uma ração. E para fazer a ração, ela precisa de uma receita, entendeu? O que a gente pode fazer, em vez de vender o farelo, é fazer uma parceria com uma fábrica de ração e a gente vender a ração. É uma coisa completamente possível aumentar a nossa margem de lucro. Mas eu não acho que é bom a gente prever isso agora. Eu acho que se a gente se balizar com isso daí, já está ótimo. E lembrando que esse é o custo, Aguinaldo e Tarcísio, para fazer um módulo de 200 metros quadrados. Quanto maior a escala que eu tiver, menor o preço eu compro os equipamentos e a infraestrutura, e menor fica o CAPEX também. 250 metros quadrados. 250 metros quadrados, eu produzo isso daí.
Eu consigo... Produz até mais, mas assim, a gente conseguiria colocar mais engorda. Mas assim, o investimento, a maior parte do investimento que a gente vai ter é dos equipamentos utilizados no processo. De resto, para aumentar ou diminuir isso, é comprar caixa de engorda. Porque os nossos módulos, ele tem uma quantidade de produção de larva. Travou de novo. Mas só pegando aquela ideia... Cada moscário. Você travou, Daniel. Eu falei que o nosso protótipo de teste, ele produz 2 toneladas de larva gorda, mas ele é um protótipo. O que a gente pretende usar na indústria produz 6. Então, a escalabilidade é muito grande. A única coisa que a gente vai precisar mudar para aumentar essa produção é a caixa de engorda. Bota mais armário de engorda e mais saca, a gente produz mais. Mas sem novos equipamentos? Sem novos equipamentos. A flexibilidade de operacional que esses equipamentos nos dão nos permite trabalhar com mais e com menos com uma tranquilidade muito grande. Tá, vamos lá. Deixa eu formular um negócio aqui. Uma indústria dessa, por maior que seja, o Daniel, eu e a Mariana, a gente fez uma coisa para ter o mínimo de mão de obra humana possível. Entendeu? Igual você falou, turnos de trabalho. Provavelmente nem vão existir turnos de trabalho no negócio desse. Vai ter a hora de entrar, a hora de sair. Que vai ser ali 8 horas por dia normal, que depois o inseto está lá processando. Depois vai dar a hora de fazer a peneiragem, retirar as sacas, o processo normal. Então não vai precisar aumentar os turnos, não vai precisar contratar mais gente, vai precisar colocar mais armários. Tem uma pequena indústria de BSF na China, que eles têm uma filosofia de trabalho semelhante da gente, mas utilizam outros métodos. Eu estava vendo uma entrevista com o cara, eles trabalham para gerenciar a indústria 20 horas por semana, se eu não me engano, porque eles só precisam... É pouca coisa, eles têm que estar lá para poder fazer as transferências, né? Então, assim, de uma etapa da mosca para outra, eles têm que estar lá. De outra etapa, eles têm que estar lá. De resto, o próprio sistema deles gerencia tudo, que é o que a gente pretende fazer. Perfeito. E assim, a gente tem que estar lá em momentos específicos. A gente vai estar lá em momentos maiores, porque a gente quer fazer esse acompanhamento mais a fundo, assim. Mas, como a indústria já amadurecida, a presença nossa na indústria é muito reduzida, porque a maior parte do nosso próprio sistema de monitoramento faz, e de resto é ir lá e fazer as transições, né? Beleza, agora a gente vai tirar a larva da engorda e mandar para farinha. Mas nessa janela tem 20 dias, 18 dias que a gente não precisa ter tanta interferência. Não fazer nada. Tá. Ainda assim, os maquinários que estão sendo projetados vão ter um limite de produção em algum momento, correto? Não Sim, com certeza. Na caixa tal. Tu tem esse cálculo, não? O limite de produção, o que vai acontecer com o que a gente está comprando para o protótipo é que a gente vai acabar precisando de mais tempo para fazer o processamento do que a gente precisa, quanto mais aumenta. Normal. Então, ele vai aumentar a lentidão no fluxo. No momento, vai se tornar inviável. É melhor a gente comprar um maior do que ter essa lentidão no fluxo. Tá. Mas esse equipamento que a gente está comprando, ele consegue... ele vai agora trabalhar com 6 toneladas de rejeito e a gente consegue trabalhar até 15. Então, a gente montou ele para lidar com 6, ele pode lidar com 10 com facilidade, e a gente consegue trabalhar até com 15 toneladas de rejeito. É esse equipamento, estou falando de um equipamento desse protótipo. São muitos equipamentos, né? Tem a trituradora, tem a peneira, tem Quando fala equipamento, tu está falando desse conjunto aí. Sistema. Isso aqui hoje está mais ou menos 100 mil. Isso. Tá, então, em tese, se eu quiser produzir 10 vezes isso, é só multiplicar por 10 e eu estou falando de 1 milhão de CAPEX para eu produzir aí 10 vezes isso, olha lá, vezes 15 aí, tá? 15 toneladas, como tu colocou mês, né? Para 150 toneladas, alguma coisa nesse sentido. Tá, não, só tô... 15 toneladas produz 50% a mais de insumo, né? Que o Daniel considerou 10 toneladas aí. Não, 10, eu sei. É que cada conjunto aí produtivo consegue produzir, em tese, aí até 15. Então, se eu tiver 10 conjuntos produtivos, ou uma máquina maior, ou todas elas maiores, eu chegaria ali em 10 vezes isso, 150... Com a máquina maior, provavelmente você chegaria a 3 vezes esse valor, né? E aí você tem uma concentração, você tem um investimento maior, um triturador, por exemplo, que a gente fosse comprar, igual aquele triturador que você olhou, Daniel? Você me mandou a foto aquele dia da empresa,
que eu acho que ele faz 2 ou 3 toneladas por ciclo de 40 minutos, né? Então, assim, um triturador daquele lá custa quase R$1 milhão. Era isso? Aquele, na verdade, é um secador. Secador de grão. Custa quase R$1 milhão. Mas, assim, ele faz... Ele não faz... Se fosse comprado 20 daquilo ali, né, daquele triturador, não seria a mesma coisa desse pequeno, não seria a mesma coisa que um grandão faz. Então, você tem uma redução no custo também. Então, provavelmente, para fazer em grande escala, 100 mil não daria 15 toneladas, daria 20, 25 toneladas. Me diz o seguinte, Daniel. Opa, tem uma ligação, fechou. Aquele valor pago pela tonelada do farelo de BSF. É R$2 o quilo. Só para você ter noção, o farelo de osso, a farinha de osso está R$2,80 hoje. Olha, o valor pago, na verdade, é o valor de venda para vocês, é isso? R$2. Não, que a gente está vendendo. Vocês estão vendendo R$2 o quilo de farelo, R$2 o fras, óleo R$4,50 o quilo e o valor pago pelo recebimento de material... Aí é o custo, 22 centavos, é isso? Eles pagam para a gente, na verdade, isso é entrada. A gente recebe R$220 por tonelada de rejeito que a gente consegue receber para conversão. Tá, então hoje eles estão pagando. No segundo momento, certamente, eles vão deixar de pagar, mas tudo bem, beleza. Então essas são as receitas por quilo. Quilo, tá? Então, cada quilo vocês estão ok. Esse valor de referência é para a venda da tonelada. Eu coloquei o quilo para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais direta de quanto a gente está trabalhando. É só questão de conversão. Isso aqui é o valor que a gente está vendendo de tonelada, sabe? Só coloquei na tabela assim para facilitar. Não, beleza. R$2.000, então. R$2.000 por tonelada aqui, é basicamente isso. Tá? Exatamente. 2.200. Porque se a gente for trabalhar com a venda, o quilo do frasco consegue ser comercializado por R$14. Se a gente trabalhar com o valor de R$12, a gente consegue vender ele fácil. No B2C, 1 quilo, vendendo 1 quilo. E a gente trabalhou com tonelada. A larva seca a gente consegue trabalhar com... Ela é vendida por 150, a gente consegue trabalhar com 100, com 50, e a gente tem uma receita. Então essa é uma linha, porque a gente tem que ampliar bastante bem a receita. Eu acho que essas são linhas que a gente pode construir. É exatamente isso que eu vou pedir numa próxima reunião nossa. Tu consegue me mandar isso daí, Daniel? Consigo. Só para dar uma olhada aqui, já dando uma olhada nisso. Eu queria marcar uma outra reunião, de repente, para a gente começar a trabalhar juntos isso. Essas 2 linhas aqui, Daniel, que tu acabou de colocar, seriam interessantes, tá? Tu acabou de dizer para mim aquilo que eu ia perguntar, o que eu tinha perguntado lá na frente. Tá, R$2, vai lá, R$2.200 a tonelada é o que eu cobro ali de um frasco. Mas se eu for vender isso por quilo, para o consumidor final, ok, vou vender bem menos, mas eu consigo cobrar o quê? R$12? É isso? Até mais, porque é muito utilizado para jardim, para quem mexe com orquídea, quem mexe com bonsai, quem mexe com jardinagem, plantas dentro de casa. Ele é o melhor fertilizante orgânico. Não tem fertilizante melhor do que R$12 é cobrando a menos para a gente conseguir vender fácil, basicamente. A gente trabalha com R$14. A gente venderia para a Cobase revender a 24, entendeu? Se vocês quiserem vender diretamente no marketplace, aí levanta aí nesses marketplaces quanto é que ficaria, porque de repente uma venda direta, nem que seja pela Cobase, mas a ideia de vocês é vender também para a Cobase, fazendo aí um B2B e ela fazer chegar a R$24 para alguém, não? Eu estava pensando no frase, a princípio, assim, por exemplo, eu tive uma reunião com o pessoal da Cooperflora, né, que é a cooperativa de produtores de flor do estado de São Paulo e Minas Gerais. O pessoal da Cooperflora, eles já conhecem o frase. O pessoal que mexe com flor já entende o que é frase, tem muito melhor do que a gente. Então, assim, só que ninguém mexe com frase, porque frase é caro e frase é difícil de achar. Então, a pessoa não vai mudar toda a engenharia de solo dele para começar a mexer com um produto que ele não vai encontrar toda hora. Entendi. Não tem sentido. Agora, os produtores de orquídea e o pessoal que mexe com orquídea, né, colecionador, esse pessoal, eles não ligam de pagar mais caro por um fertilizante que eles sabem que é de melhor qualidade. E a minha ideia, junto com a que eu queria levar para a Cobase e para a Cooperflora, era vender a marca própria do fertilizante deles. Como é um fertilizante premium mesmo, comprovadamente tem
tem artigo em cima disso, eles já conhecem, eles colocariam a marca deles nos sacos de 1 quilo e revenderiam, entendeu? A Cobase. White label, então, vocês vão produzir a marca deles. Eu não quero ter esse problema de comercialização, o Tarcísio. Eu acho que a gente começa a entrar numa seara muito complexa, entendeu? Um negócio muito. Eu sou comercial, eu já mexi com isso. Mas tranquilo, parceiro. As minhas perguntas dizem respeito exatamente a quanto custa e quanto eu posso cobrar. Vai depender da estratégia de vocês. E exatamente por isso que eu estou questionando bastante. Eu gostei do preço do Daniel. Pela primeira vez, ele não quis meter a faca. Eu achei até engraçado. Você está mudando, Daniel. Daniel tem que sair, né, Daniel? O que você falou, Rafael? Cortou minha ligação? Eu fiquei um pouco fora. Eu falei que pela primeira vez, eu gostei do preço que você passou, R$12. Pela primeira vez, você não tentou meter a faca em ninguém, você não tentou rasgar o intestino dos outros. Eu tô fazendo negócio para lucrar. Mas, assim, umas colocações que eu queria colocar. Primeiro, essa planilha ela foi completamente adaptada para o nosso protótipo. Então, os valores que estão nela de tamanho, escala, não são os valores da indústria. São os valores que a gente está usando agora para o protótipo. Estão reduzidos. Então, se a gente fosse colocar o tamanho de modo da indústria, seria diferente a quantidade de tudo que está aí, sabe? Essa quantidade de caixa, de moscário, é outra história. Assim, eu gostei muito do que você falou sobre questões jurídicas, sobre o negócio, porque essa parte me interessa muito, da gente poder ter uma noção prévia disso. Eu queria até conversar com você sobre isso depois, para a gente ter uma noção de que a gente precisa se adequar, que a gente precisa já correr atrás para ter isso adiantado. E o Aguinaldo falou isso mais cedo, seria bom a gente ter uma outra conversa. Não, várias outras conversas, na verdade. Hoje foi muito mais para a gente conhecer. Então, assim, apesar de custo, do ponto de vista teórico, é variável, ele é direto, é indireto, é fixo, aí tem margem de contribuição, margem disso, margem daquilo, retorno. Isso, no final das contas, a gente adequa, cara, mas o fundamental é entender a atividade de vocês, qual é o processo. Preciso, na verdade, voltar com vocês. Aí, de repente, uma reunião de trabalho um pouco mais específica, de modelagem. Se tu puder mandar para mim o que vocês tiverem aí, eu gostaria de dar uma olhada, porque em cima desses dados eu vou fazendo uma série de perguntas. Libera o drive para ele, Daniel. Essa planilha aí de viabilidade, Tarcísio, eu já mandei no teu WhatsApp. Já mandou no meu WhatsApp? Beleza. Manda o WhatsApp do Tarcísio para a gente, é isso que eu queria conversar com ele. É isso, exatamente isso. Passa o meu WhatsApp para eles. E aí vamos fazer o seguinte, Daniel, amanhã, Daniel e Rafael, amanhã eu tenho uma outra mentoria aqui, com a galera da Pretativa, esses eu já conheço, digamos assim, já estou numa escala um pouquinho mais avançada, mas certamente, cara, amanhã já é quinta, né? Vamos tentar marcar, não, sexta-feira eu vou estar em viagem, eu queria marcar com vocês na próxima semana, lá pela... sei lá, quarta-feira. Terça-feira eu tenho uma... Para vocês é melhor de manhã ou à tarde? Talvez fosse interessante para mim na semana que vem, terça ou quarta-feira, um pouco mais à tarde. De manhã? Um pouco mais à tarde. Eu vou ter duas reuniões importantes na terça e na quarta sobre um projeto de curso novo de medicina lá no centro universitário onde eu estou dando esse suporte. Então, eu vou estar meio enroladaço na terça e quarta de manhã. Mas na parte da tarde... novo de medicina? Eu tenho uma empresa na área médica, depois você me fala o que é. Cara, na verdade é o seguinte... Olha o comercial aí de novo. Deixa eu só me apresentar, que eu não tinha me apresentado ainda, né? Na verdade, assim, eu sou... A graduação é administração, mas todo o restante foi na área financeira, tá? Tu é engenheiro, né, Daniel? Na verdade, eu tenho um doutorado em engenharia... Ele é físico. Então, assim, eu tenho um doutorado em engenharia nessa área de finanças, tá? E também algumas outras especializações também na área de inovação e tecnologia. Então, eu gosto de transitar nas duas. Cara, meu histórico profissional, eu fui diretor financeiro e diretor executivo. Diretor executivo fui 2 vezes, de um dos maiores grupos de educação do país. Por isso que a gente tem um centro universitário aqui no Rio Grande do Sul, que é onde está o EAD, que eu tenho que reformatar. E agora tem um edital novo de medicina, por isso que eu estou trabalhando um pouco lá, um pouco no Rio. São 2 cursos de medicina. O grupo tem unidades, tem 100 e tantas unidades em 17 estados. Tá? Então, desse grupo eu fui diretor financeiro e executivo durante muito tempo. E durante 3 anos eu fui diretor-presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Trabalhei na área portuária também 3 anos. Foi uma experiência bacana, cara, um network realmente muito interessante,
mas empresa pública, federal, a coisa não roda. A coisa não anda, é muito travada. Então, realmente, eu prefiro muito mais a área privada. A área privada, porque... Aí, quando eu saí exatamente da Companhia Docas do Rio de Janeiro, eu encontrei o Pompeu, a Aguinaldo, eu acabei conhecendo exatamente o lançamento da Ciclo, e sim, desde o início, eu fui um dos primeiros a investir na Ciclo, cara, e tenta ajudar na medida do possível, né, cara, com essa experiência que a gente adquiriu ao longo de, 20 e tantos anos, tá? Porque uma das coisas que eu fiz muito foi, além de negociar muito com o banco, como eu falei com vocês, em operações de crédito normais, eu também acabei negociando muito, porque teve um tempo que a educação era a bola da vez, né? Então eu tive muita negociação com bancos de investimento, com fundos, e aí acabou dando aí vamos lá, essa experiência de tirar muito projeto do chão, cara. Por isso que eu sou um cara que fica enchendo o saco com detalhe. Porque muita gente desenha, mas eu era o cara que tinha que tirar a porra do negócio do chão. Aí dizer, cara, vamos lá. Como é que eu faço, por exemplo, só para encerrar minha conversa? Quando eu fui para a Senec, lá no Rio Grande do Sul, em Brasília, na verdade, a sede é em Brasília, tá? Eu tinha, cara, 150 unidades e todas elas tinham sistemas diferentes. Eu tive que centralizar absolutamente tudo isso, tá? Então, tu imagina, 12, 15 anos atrás, hoje a internet ainda é um problema, mas imagina 10, 12 anos atrás, onde tem lugar em que a gente é que teve que levar fibra ótica para eu poder operar num sistema unificado no Brasil inteiro. Então, o diabo mora exatamente nos detalhes. Eu sou um cara chato pra cacete com processo. Por isso que depois a gente vai dizer, eu vou encher o teu saco e dizer, cara, mas como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Me dá o processo, para tudo. Para que eu consiga integrar assim, sabe? Porque, cara, modelando, ainda mais se vocês querem automatizar tudo, tá? Então, automatizar tudo significa desenhar muito bem o processo, depois a gente mete tecnologia nessa. Você vai virar melhor amigo do Daniel. Se é chato, não, cara, olha só, falando sério, vão ficar amigão, então. Não, cara, falando sério, eu sei que o vendedor não tem que se preocupar com isso, cara, mas olha só, não adianta dar... Eu tô com um imbróglio grande que o pessoal, de repente, decidiu que os alunos teriam direito à prova, desconto, etc. e tal. Eu disse, porra, ninguém automatizou esse troço aqui? Tá uma desgraça, cara. Então, às vezes, uma excelente ideia, se não for devidamente automatizada, cara, e responder rapidamente, entender qual é a jornada do ilustríssimo cliente, ela vem no problema. Hoje eu estou com um problema de uma belíssima decisão que a diretoria-geral da Senec tomou com relação à precificação. Mas ninguém pensou nesse bagulho, eu estou tentando, agora eu estou apagando incêndio. É isso que, de repente, a gente precisa, no desenho aqui, do processo de vocês, falar, tá? E tudo isso tem custo, na verdade, também. Mas vamos lá, galera, foi um prazer imenso. Prazer todo nosso, Tarcísio. A gente vai conversar bastante. Aguinaldo, vamos tentar marcar para terça-feira da semana que vem? Terça ou quarta, o que for melhor para vocês, eu só preciso que seja na parte da tarde, lá por umas 16 horas. For melhor para vocês Pessoal da Kepler, terça ou quarta à tarde? O que é melhor para vocês? Terça para mim é melhor. Pode ser terça. Eu consigo organizar para dar para os dois dar certo. Maravilha. Até lá eu começo a dar uma olhada. Passa meus números ali, Aguinaldo. Já passei. O meu 14 horas, Tarcísio. Não, 14 16, não. 14 eu estou enroladaço. 16 horas é melhor para mim. 16 eu estou no período de baixo lá. Fechou, então? Fechado. 16 a gente volta, eu vou estudar. Passa a apresentação, o que vocês tiverem de material, passa. A gente vai te passar o Drive, que tem todas as informações dentro do Drive. A gente pode dar uma navegada lá. Maravilha, vou dar uma olhada aí a gente já retorna aqui para uma reunião bem mais efetiva para a gente ir desenhando as coisas juntos aqui. Fechou? Perfeito. Sensacional, Tarcísio. Galera, abraço, obrigado, Aguinaldo, obrigado, Gabriel também, Rafael, Daniel, prazer imenso. Obrigado, pessoal. Obrigado. Feliz ano novo. Fazendo convite Tá, já estou fazendo convite para também reservar já semana que vem, tá bom? Maravilha, então. Fechou, pessoal. Abraço de ano aí, todo mundo, pessoal. Aguinaldo, Gabriel, até amanhã. Abraço. Tchau. Tchau.